Santos e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam nesta segunda-feira, 8 horas da noite, no Estádio do Café, em Londrina. A partida terá a transmissão do Sport TV, Premier e também do canal Gold aqui no YouTube. O Santos vai enfrentar o Botafogo e duas equipes que estão em situações opostas. Caso o Santos vença, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro, que atualmente está com o Goiás e o Avaí está na segunda colocação, então o Santos vencendo ultrapassa essas duas equipes. Já o Botafogo está na lanterna, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive tem alguns números aqui bem pessimistas, né, em relação ao adversário do Santos, eles que ainda não venceram na competição, como eu disse, em 7 jogos, 4 empates e 3 derrotas, tem o pior ataque da competição, com apenas 2 gols marcados, não faz gol há um mês, e a última vitória foi em março. Então é esse o adversário do Santos, o Santos que segue com desfalques no ataque, sem Guilherme, sem Pedrinho e sem Furt. A tendência é que João Schmidt não comece entre os titulares, tem até uma dúvida se ele vai ser relacionado para essa partida. Ele viajou para Londrina, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o Santos, como não volta à Baixada Santista, vai ficar ali na região, já pensando na partida contra o Novo Horizontino na sexta-feira, então o João Schmidt já viajou com a delegação. A tendência é que Tomás Rincon seja o titular. Alisson também viajou com a delegação santista, quem sabe pode ser o retorno do volante santista, né? Joga ali alguns minutos. O Santos vai ter o JP Sherman, conseguiu a liberação juntamente com a CBF para que ele jogue essa partida contra o Botafogo e depois ele se reapresenta para um período de treinamento lá na Granja Comari. Jair e Souza, outros 2 jogadores que também foram convocados pela seleção sub-20, mas não ficam à disposição para essa partida. Santos que precisa voltar a jogar bem, a pontuar principalmente, para permanecer na liderança. É um Santos que também precisa ter ali o seu meio-campo que consiga dar um dinamismo melhor ao time para fazer com que o ataque seja abastecido e finalize ao gol. O Santos tem que finalizar, tem que buscar opções ali para criar jogadas de perigo. Os laterais também a gente espera que avancem, tanto o Gonzalo Escobar como também o JP Sherman. Enfim, é um Santos que, apesar dos desfalques no ataque e possivelmente, né, da ausência ainda de João Schmidt, tem time para ganhar do Botafogo. E para falar do Botafogo, deixo vocês com o jornalista Luiz Augusto da CBN. Confere aí. Oi, Nájila, boa tarde para você e para todos. Estou chegando por aqui com as informações do Botafogo nessa expectativa. Afinal de contas, nesta segunda-feira tem parada importante aqui para o tricolor de Santa Cruz, que busca a primeira vitória na Série B. Só Botafogo e Paysandu que ainda não venceram na competição. E a pressão é grande, é enorme, para cima do técnico português Paulo Gomes, que atravessa o seu pior momento no clube desde que chegou em dezembro do ano passado. Até aqui, ele já comandou a equipe em 23 partidas, com 5 vitórias apenas, 8 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 33% dos pontos até aqui, contando as competições que o Botafogo já participou, Paulistão, Copa do Brasil e agora também na Série B do Brasileiro. E o atual momento é super complicado. O Botafogo vem de 9 jogos sem vitórias. É uma sequência que tem 4 derrotas e 5 empates. Ou seja, nesse tempo todo o Botafogo não consegue dar essa alegria para o torcedor e vem sofrendo bastante. É uma temporada complicada para o time, esse processo de adaptação pela primeira vez na história, tendo um técnico português que chegou ao Botafogo dizendo que iria implementar uma metodologia europeia de trabalho. Os treinos realmente são diferentes, dá para perceber isso. E algumas estratégias que são adotadas têm gerado aqui uma certa discussão, uma certa polêmica. Por exemplo, os próprios jogadores não sabem com antecedência quem vai ser titular. Apenas no dia do jogo, no vestiário, é que o técnico informa quem vão ser os 11 que vão começar as partidas. E isso vai acontecer hoje no jogo logo mais contra o Santos no Estádio do Café. Mas para o jogo de hoje contra o Peixe, ele não tem muito para onde correr, não dá para fazer muito mistério, por conta do alto número de desfalques da equipe.
principalmente no setor defensivo. Aí está o problema, o ataque não vem correspondendo, são 6 jogos seguidos, sem conseguir fazer um golzinho sequer, 6 jogos sem balançar as redes, e a defesa também vem com problemas. São 3 zagueiros que estão fora da partida, vetados pelo departamento médico. Os zagueiros Matheus Costa, Bernardo Chapo e Erickson. 2 deles, inclusive, são titulares absolutos dessa equipe do Pantera, o Matheus Costa e também o Bernardo Chapo. O Erickson seria uma opção de imediato ali para atuar como zagueiro nesse trio de zaga. O Botafogo com o Paulo Gomes não abre mão de jogar com 3 zagueiros e vai ter esse problema. E ainda tem um 4º desfalque para o jogo de hoje, que é o Robinho. Os 4 jogadores, Robinho que é atacante, os 4 jogadores estão com lesões musculares nas coxas, por isso que estão aí fora, estão vetados pelo departamento médico e nem viajaram com a delegação para Londrina. São 21 jogadores que fazem parte dessa delegação do Botafogo, que logo mais encara o Santos no Estádio do Café. Então, em meio a toda essa pressão, essa cobrança principalmente da torcida por resultados, cobrança essa que saiu das arquibancadas e da internet para se tornar uma cobrança física ao longo da semana. Durante ali um treino, após o treino da semana, na última quinta-feira, nós tivemos alguns torcedores que fazem parte das torcidas organizadas do Botafogo, que foram até o estacionamento no estádio Santa Cruz e conseguiram abordar alguns atletas. Ali uma conversa mais tranquila, sem violência, sem ameaça, mas um tom de cobrança, com a galera querendo saber o que está acontecendo. Por que o Botafogo está a 9 jogos sem vencer e a 6 partidas sem conseguir marcar um golzinho sequer. E essa não é uma sequência comum. Desde que o Botafogo se tornou um clube empresa em 2019, é a 2ª vez que ele chega a essa sequência de 9 jogos sem conseguir uma vitória. Essa sequência negativa já foi vista no ano passado, na Série B do Brasileiro, e agora, contando jogos da 2ª Divisão do Nacional e também da Copa do Brasil, o Botafogo está nessa sequência com 9 jogos sem vitórias, repetindo aí com 4 derrotas e 5 empates. Então, é uma pressão enorme que tem para cima do Botafogo, que precisa do resultado para tentar sair da zona de rebaixamento. Seria a primeira vitória na Série B do Brasileiro, e claro que para isso o Paulo Gomes pediu muita concentração e, claro, maior eficiência no ataque para tentar ser mais assertivo nesse setor ofensivo que vem aí deixando muito a desejar e sendo alvo de muitas críticas dos torcedores. A provável formação do Botafogo para encarar o Santos nessa segunda-feira à noite tem João Carlos no gol, os 3 zagueiros começando pelo Alisson, que é lateral direito, mas tem feito já alguns jogos improvisado como zagueiro pela direita, ainda com Fábio Sanches e Lucas Dias. O Emerson Negueba, que é atacante, joga como ala pela direita. E aí você tem os 2 volantes, João Costa e Gustavo Bochecha, e o Jean Vitor na ala pela esquerda. No ataque, o Patrick Bray, que é lateral esquerdo, vai jogar como atacante pela direita, como um ponta, já fez também essa função em alguns jogos na temporada, juntamente com Alexandro e também com o Douglas Baggio, fechando essa escalação do Botafogo. A principal contratação do time para essa temporada é o atacante Leandro Pereira, que muitos conhecem, pela passagem no Palmeiras, em outros clubes do futebol nacional, chapecoense e também no futebol japonês, onde ele estava até a temporada passada. E o Leandro Pereira, até agora, não aconteceu no Botafogo. Ele já tem um total de 13 partidas pelo tricolor aqui de Santa Cruz e até agora nada de gols. Não conseguiu balançar a rede. E é o atacante do Botafogo há mais tempo nesse jejum. Não marca um gol desde agosto do ano passado, quando ele ainda atuava pelo Toshiji, time da 2ª divisão do campeonato japonês. Então é outro atleta que também está nessa pressão. Inclusive, recentemente, ele se envolveu em uma polêmica com torcedores que foram até as redes sociais dele e da esposa dele, fazendo cobranças, xingamentos, ameaças, e ele resolveu responder também pela rede social. Isso foi printado, jogado aí em grupo de torcedores e criou realmente uma saia justa, um clima ainda mais quente também para cima do Leandro Pereira, que pelo nome que tem, pela bagagem, pela experiência, acaba sendo um dos mais cobrados.
ainda mais com o Botafogo a 6 jogos sem conseguir fazer um golzinho sequer nessa atual temporada. Então é isso, é um Botafogo que vem bastante pressionado, com o técnico Paulo Gomes tendo o trabalho questionado pela torcida, mas prestigiado com a diretoria do Botafogo, que afirma a todo momento que não pensa em fazer a troca no comando técnico, que confia no trabalho do português, principalmente nesse trabalho do dia a dia, não só pelos resultados dentro de campo, o trabalho vem sendo feito e a confiança da diretoria é que os resultados comecem a aparecer em breve. A própria diretoria que admitiu que errou na última janela de transferências quando trouxe apenas o meio-campista, o volante Gustavo Bochecha, logo após o final do Campeonato Paulista. O Botafogo tem carências do meio para frente principalmente, e aí quando abrir a janela de transferências a partir de 10 de julho, são as contratações que o time vai fazer em busca de novas peças para reforçar principalmente o setor ofensivo da equipe, que quando começou a temporada falava em briga pelo acesso, mas agora já está ali readequando o discurso, falando primeiramente em sair da zona de rebaixamento, começar ali a respirar, ter uma sequência positiva na temporada, para quem sabe mais para frente, principalmente no segundo turno, voltar a sonhar com uma luta pela classificação, pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é isso, essas são as informações do Botafogo, pressionado e que vai realmente em busca dessa vitória fora de casa para tentar apaziguar os ânimos aqui em Ribeirão Preto. Volto com vocês.